Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 4 de setembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje o nosso assunto são as eleições. O primeiro turno será realizado no dia 7 de outubro. Faltam pouco mais de 30 dias. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe Leandro Furno Petraglia, vice-presidente da Comissão de Educação Digital da OAB Santos. Doutor Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia aos senhores telespectadores e muito obrigado pela iniciativa e pelo convite a participar aqui do TV Santa Cecília. E também o advogado Rogério Merrana. Doutor Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Leandro. É sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre legislação eleitoral com vocês em casa. Espero poder contribuir para o debate. Porque a eleição já está batendo na nossa porta, né, doutor? A eleição já começou. Já começou. É bem verdade que o eleitorado médio costuma entender que a eleição começou com o horário eleitoral gratuito. Exato. Quando aparece na televisão dele que começou a eleição. Mas ela já está aí há pelo menos uns 15 dias pegando fogo. Pegando fogo, isso mesmo. E a partir de agora, você é nosso convidado e pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta aqui para os dois advogados que compõem a nossa bancada nesta terça-feira, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutor Rogério, o STF julgou que Lula está inelegível. Acho que a defesa do ex-presidente Lula tentou todas as instâncias e foi derrotado em todas elas. No entanto, o PT insiste em manter, mesmo que de uma maneira subliminar, ainda Lula como candidato. Eu hoje vim ouvindo a Rádio Bandeirantes e nos spots da rádio ainda ouço a voz do presidente Lula pedindo para que os eleitores do PT votem nos seus candidatos. Isso é permitido? Isso é legal? Vamos só separar duas coisas. Qualquer apoiador pode participar de propaganda eleitoral. O que não pode é pedir voto para si. Então, o que o PT pode sim fazer é utilizar o presidente Lula como um apoiador. E aí ele fica limitado a até 25% do tempo da inserção. Então, isso pode ser feito. O presidente Lula pode aparecer pedindo voto para outras pessoas. O que o PT tem que resolver, porque a decisão do TSE foi nesse sentido, é retirar o presidente Lula enquanto candidato. É uma discussão muito complexa juridicamente, porque o TSE deu uma decisão nova. Sim. Até então, só para te explicar, e você que está em casa assistindo a gente, até então, a gente tinha o entendimento de que a gente só retirava o candidato, ele só parava de pedir voto quando transitava em julgado, quando acabava o processo. E, em tese, mesmo sendo muito pouco provável que haja uma reversão, processualmente é possível recurso ao STF. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, e é possível ao recurso ao STF, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que 3 dos seus ministros compõem o TSE. Sim. O Supremo Tribunal Federal, que dificilmente vai enfrentar essa matéria, o que o PT gostaria que fosse enfrentado. Sim. Por isso que a gente diz, é muito pouco possível o recurso. Porém, existe essa possibilidade processual e, havendo a possibilidade processual, a legislação eleitoral diz assim, olha, quando acabar isso, quando houver o trânsito em julgado, é que tem que tirar ele da campanha. Aí a campanha já vai ter passado, né? E além disso... Ele já poderia, inclusive, correr o risco de ir à urna, de estar na urna. Exatamente. Mas, em paralelo, o que aconteceu no Brasil recentemente é que o STF mitigou, tirou a força dessa expressão trânsito em julgado para prisão. E isso, obviamente, refletiu na legislação eleitoral. Sim. Por isso que o TSE deu essa decisão dizendo, olha, não precisamos esperar o trânsito em julgado, porque o STF já disse que nem para prender precisa esperar. Por que precisa para tirar da campanha? Então, é uma decisão nova, realmente ninguém sabe muito bem ainda como agir. Como é que fica esse período? É um novo momento, a gente pode afirmar que é um novo momento na história política do nosso país, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. São novos parâmetros de legislação eleitoral impostos pela Justiça em interpretações, algumas extremamente bem-vindas, outras que ainda o tempo vai ter que depurar. O tempo vai ter que depurar, mas inegavelmente a gente tem um novo parâmetro das eleições a partir dessa eleição. Quando a gente fala em algo que a gente, relacionado à eleição que ainda precisa ser apurado, a gente fala diretamente
com relação a essa questão da tecnologia junto às eleições. Sim. Né? Um dos grandes desafios dessas eleições são as fake news, né? Os perfis falsos. Coisa que até a eleição passada não era uma coisa que o candidato tinha com que se preocupar. O que diz a lei eleitoral com relação à criação de perfis falsos, doutora? Pois bem, a gente ainda precisa evoluir, como o Merran adiantou aí. A situação das fake news, da legislação eleitoral a respeito disso ainda está um pouco vaga, a gente ainda precisa preencher algumas lacunas que a gente tem. Veja que não há hoje uma criminalização específica da fake news. Você consegue, claro, responsabilizar civilmente, de uma forma de indenizar, ou se houver uma injúria, uma difamação, uma calúnia dentro do teor da fake news. Mas a fake news por si só não é ainda uma conduta punível. E o problema é que ela se propaga muito rápido, né? Pois é, a internet ela é um terreno fértil aí para aquele compartilhamento massivo, né? E isso gera um dano em matéria eleitoral. A gente já viu esse exemplo aí nas eleições americanas, na saída da Inglaterra da União Europeia, a gente também viu o reflexo da importância e o risco que a fake news traz. Doutor Rogério, o que pode e o que não pode agora que efetivamente o horário eleitoral começou? Começaram algumas regras, começou a eleição. A partir do momento que começou a eleição, tendo começado o horário eleitoral ou não, faz pouca diferença para a legislação. Mas o que pode ser feito pelo candidato? Ele já está com uma série de limitações, as campanhas estão limitadas no seu tamanho. Então, literalmente, os materiais de propaganda têm que ter no máximo 40 por 50 centímetros. Então, você reduziu, excetuando bandeiras. E você só pode isso, adesivo, bandeira e o seu famoso santinho, famoso só, papel. Nada mais. Só isso. Só isso. Todo o resto... posso colocar uma... eu vi outro dia, eu passei numa casa ali e vi uma faixa gigantesca. Pode prestar atenção, era o comitê do candidato. Ali pode. E se não for o comitê, denuncie. Se não for o comitê, direto, site da Justiça Eleitoral, tem denúncia online, site da Procuradoria Regional Eleitoral, tem denúncia online, pode ir no cartório eleitoral e formalizar a denúncia. Aliás, a gente estava conversando ali fora, e esse é uma das grandes problemas da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela é uma justiça que ela funciona ativamente de 2 em 2 anos, quando tem eleição. Sim. Então, ela é uma justiça, não vamos dizer que ela fica ociosa, mas ela realmente não tem tanto trabalho nos outros anos. Por isso, ela não tem uma quantidade suficiente de funcionários a ponto de dar conta da eleição por conta própria. Então, a gente precisa muito da participação do eleitor, que é o maior interessado no resultado eleitoral, é o maior interessado na licitude das eleições. Então, a gente conta muito com essa participação do eleitor, indo lá, fazendo a denúncia, comunicando. Mas eu não quero me indispor. Então, comunica o seu candidato, deixa ele se indispor com o adversário, mas faça alguma coisa, faça as reclamações. Faça a sua parte, né? Exatamente. Seja cidadão. A gente viu, infelizmente, a história do Brasil ruir em chamas no Rio de Janeiro, porque todos nós aqui, que estamos inclusive aqui sentados nessa bancada, temos responsabilidade, sim, pelo incêndio que destruiu o museu, que guardava preciosidades que se perderam, simplesmente se perderam, né? É o maior museu de arqueologia do nosso país, virou cinza, tudo virou cinza. Isso tem muito a ver com o nosso voto, não é mesmo? Sem dúvida. E essa fiscalização do eleitor, ela tem que ser praticamente quase que como um poder de polícia ali do próprio eleitor, pelo que o Merran adiantou aí, do interesse nós, eleitores, de ter um resultado da eleição que a gente pretende. Você veja que hoje tem mecanismos de denúncia online no site do TRE, né? Mas não é nada novo, isso existe desde 2000, 2002, mas não é lá usado de uma forma como deveria ser feito. Como deveria ser feito. Showmício pode? Showmício não. Aliás, está uma discussão muito interessante agora, recente na legislação, porque showmício não pode, já faz um tempo que não pode. Aí tem uma tese nova. O que é o showmício, né? O showmício, na verdade, é você fazer um evento que atraia o eleitor para qualquer coisa que não seja um candidato falando. Então, uma apresentação teatral, uma apresentação de humor. Não precisa ser necessariamente um show de música. Mas a discussão que estão fazendo agora, que eu achei muito interessante, confesso que ainda não me aprofundei, é a utilização destes recursos de atração do eleitor na internet e na televisão.
Então, você pega uma música de um artista, coloca ela para tocar e bota embaixo o símbolo do seu candidato, o número do seu candidato. Isso é realmente uma coisa nova que não, eu Parodiar essas músicas pode? A paródia, ela não vai ter uma restrição da legislação eleitoral, ela vai ter uma restrição da legislação de direitos autorais. Ah. O dono da música tem que autorizar ou ser indenizado pelo uso indevido. Mas, fora isso, a legislação eleitoral não vai impedir essas paródias. É uma questão mesmo com o autor da música, que é o dono dela. Quando a gente trabalha em televisão, a gente também recebe uma série de regras da Justiça Eleitoral e que nós precisamos cumprir. E muitas vezes, quem está em casa não entende. Por que vocês não levaram os candidatos a deputado estadual? Por que vocês não fizeram uma entrevista uma rodada com os candidatos a governador? Candidato nanico tem que ser chamado para debate. Como funciona isso para que o telespectador entenda que muitas vezes não é a emissora que não quer, é que a emissora simplesmente não pode? É pelo contrário, você que está assistindo aí, o pior trabalho na eleição é o trabalho da imprensa, rádio e televisão, tá? Quando a gente fala imprensa, a gente está falando de rádio e televisão, não imprensa escrita. Porque a rádio e televisão, a chamada radiodifusão, ela utiliza as ondas, eu não sou um técnico ou engenheiro, mas as ondas de transmissão, elas pertencem à União. Sim. Elas são patrimônio público. E como patrimônio público que são, para poderem ser utilizadas pelas emissoras, elas têm uma autorização especial. Sim. Então, elas estão ali, no fundo, fazendo um serviço público. E se é serviço público, não pode dar preferência para nenhum candidato. Se não pode dar preferência para nenhum candidato, tem que ter toda uma série de regras sobre como você vai tratar isso. E esse é o teu problema, Nathalie, esse é o problema da Santa Cecília, o problema de todas as televisões e rádios. É que você tem uma série de restrições que você tem que tratar isonomicamente as candidaturas. E aí, quando você começa a falar em deputado estadual e deputado federal, você começa a ficar com tanto medo, porque são tantas candidaturas diferentes. Exatamente. E aí, quando você fala assim, poxa, mas tem o partido XTO lá, que eu não lembrei, que ele está lá sozinho, com um candidato, e se eu não trouxer ele, eu não posso trazer o do partido grande, que é daqui da região, que é o que todo mundo quer ouvir. Você tem que ter muito cuidado com isso. Então, esse período para a rádio e televisão é um período muito complexo. E realmente tem que... A regra principal tem uma série de regrinhas, você me perdoe aí você em casa não ficar comentando todas, mas o principal você tem que tratar todos de maneira isonômica. E aí, para tratar todos de maneira isonômica, uma eleição de deputado estadual é bem complexo. É muito difícil, é muito difícil. E com relação a debates, os nanicos, eles têm o direito de participar dos debates ou não? A participação de debates ela é vinculada pela representação no Congresso Nacional e pelo acordo dos candidatos. Então, realmente, você vai ter aqueles candidatos que vão conseguir sem participar porque tem aquela vinculação. O resto, há a liberdade da emissora em conjunto com os candidatos. Então, você tem que fazer uma reunião e aprovar essas regras de realmente selecionar um pouco. Porque também a gente tem que ter uma outra realidade. Uma coisa é eu falar para você que está em casa assim, olha... Realmente, você tem uma regra de transmissão, você não pode ter que dar isonomia aos candidatos. Outra coisa é você ter um programa de televisão interessante para você assistir. Sim, exatamente. Você bota 30... E o debate nada mais é do que a grande oportunidade dos eleitores, ou deveria ser, Exato. né, Entender, de sim. conhecer as propostas dos candidatos em questão. Aí você bota 30 candidatos aqui. Cada um tem 1 minuto para se apresentar, foi meia hora. Aí você coloca 30 candidatos aqui, vai um fazer pergunta para o outro, 30 segundos para perguntar, 1 minuto para responder, 30 segundos de réplica, um para tréplica, foi mais Acabou o debate, 1h30. Acabou o debate. Você já não está mais assistindo em casa. Exatamente. Então, isso também você acaba se perdendo quando o candidato A pergunta para o candidato B. Você não sabe mais quem é quem. E assim, a gente tem que ter uma coisa importante, que sim, temos que tratar todos isonomicamente, temos as regras, porém isso continua sendo um programa de televisão. Você tem que assistir. Claro. Você tem que assistir, você tem que se informar. Isso aqui é essa a função. E se nós temos uma concessão pública e prestamos um serviço público, nós temos Ele tem que ser muito bem prestado. Tem que ser muito bem Agradar prestado. o público, que é o alvo, Exatamente. né? A própria legislação eleitoral, ela trata essa isonomia até no tempo de manifestação. A gente vê aí nos presidenciáveis, tem candidatos com mais de 10 minutos, candidatos com segundos, né? E por que disso? Aí a gente já entra na questão da divisão do tempo de propaganda eleitoral. Exato. A isonomia que o doutor estava falando, ele estava se referindo no espaço da imprensa. A imprensa, se referindo aos candidatos, tem que dar essa isonomia. Agora, o tempo de propaganda eleitoral gratuita,
eu não quero atrapalhar, mas me veio isso na cabeça agora, eu falo, gratuita entre aspas, Entre né? aspas. Entre aspas. Bem entre aspas, é bem cara. Mas o tempo de propaganda eleitoral gratuita, ele é definido a participação de acordo com a representatividade dos partidos ou coligações no Congresso Nacional. Então, de acordo com o número de deputados federais que você elegeu, que o partido elegeu na última eleição, a gente vai fazer a divisão do tempo. Tem uma série de regrinhas, a gente só conta os 6 partidos com o maior número de representantes. Então, se você tem 30 partidos, você só vai contar 6, os deputados de 6. E tem um período, um pedaço disso, 10% desse tempo, que é dividido igualitariamente em todos os candidatos. Sim. Então, você pega ali 10 minutos, 10%, você tem 1 minuto dividido igualitariamente em todos os candidatos. O resto é dividido proporcionalmente. Aí acontece de você ter candidato que não tem representação no Congresso Nacional, fica só com a divisão. Só dá um lá. Uma novidade para essa eleição e que ainda está muito estranho, porque realmente ninguém está utilizando ainda e o TSE não regulamentou muito bem, é a possibilidade de você acumular esse tempo. Então, quem tem menos do que 30 segundos pode não aparecer nos 8 segundos, acumular 8, 8,16, com 8,24, com 8,30 e aparecer de uma vez só com 30 segundos. Mas isso vai dar um probleminha, por isso que ninguém está usando, porque e no dia que ele usar os 30 segundos, vai estourar os 20 minutos total do tempo? Exatamente. Como é que vai ficar isso? Exatamente. Então, por isso que ninguém está usando, falta uma regrinha nisso ainda, mas tem essa possibilidade. Falta, acho que talvez, um equilíbrio, acho que um conhecimento maior, uma tranquilidade, porque como é uma regra nova... Exato. E a gente tem uma eleição curta e uma eleição majoritária, talvez a opção tenha sido por... Por parcimônia, né? Esperar e ver como vai ficar. Esperar e ver como vai ficar. Doutor, o senhor colocou uma questão muito importante, antes da gente falar das propagandas eleitorais, que é o tempo que é destinado a cada candidato por cada emissora. Então, se você tem uma rodada de entrevistas de 7 minutos para um candidato, todos os demais têm que obrigatoriamente ter 7 minutos, né? Sim. Seria a questão da igualdade entre os candidatos que vão ter um tempo dentro da emissora igual para poder se manifestar das suas propostas dentro daquele tempo definido. As perguntas têm que ser as mesmas? Não, né? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Na verdade, essa é a regra que nós, advogados, fazemos quando a gente está assessorando a televisão. Exatamente. A gente fala, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com isso. A gente vai amenizando riscos. Mas, realmente, você não tem um ordenamento legislativo muito expresso para a televisão. Olha, faça as mesmas perguntas, chame tal e tal candidato. Não é tão objetivo assim. Então, a gente vai trabalhando direito, a gente faz muito isso, né, doutora? Vai trabalhando muito com bom senso, com as outras normas, do que elas tratam, para minimizar os riscos à emissora. Então, não precisa ser necessariamente as mesmas perguntas, você tem que ter mais ou menos ali ao mesmo tempo. Até essa rigidez que a gente encontra em alguns programas de televisão de exatamente o mesmo tempo, isso é completamente compreensível, que você estoure um segundo ali, outro ali. O que você tem que dar é igualitariamente a mesma exposição. E o mesmo tratamento, né? Exatamente. E o mesmo tratamento. Exatamente. Mas uma coisa que o doutor Mehana falou é interessante, que há pouca legislação para a questão da televisão e muito menos ainda para a internet, né? Que é o que a gente sofre, que é a novidade aqui, no nosso ponto de vista, é uma grande novidade nessa eleição, uma grande arma. Aliás, é a maior arma, especialmente para aqueles que têm menos tempo de televisão, Exatamente, porque não disciplinaram o tempo de internet. Uma coisa interessante que a gente fala do uso da internet, das redes sociais na eleição, é que as manifestações são continuadas. Sim. Entenda que no horário de gratuito, você tem ali ao meio-dia uma inserção no rádio. Se você não está no rádio naquele segundo, você não ouviu. Acabou. Mas na internet você pode estar o tempo todo, 24 horas. O tempo todo, e você pode chegar às 8 da noite e ver aquela manifestação. E tem a situação do impulsionamento também, que é muito interessante. Pode impulsionar? Hoje pode impulsionar, mas nem tanto. Tem umas regras de impulsionamento. O impulsionamento tem que ser um escritório com sede e filial no Brasil, tem que ser declarado ali para a Justiça Eleitoral. Tem umas regras de impulsionamento, mas hoje é permitido o impulsionamento do próprio candidato. Não pode impulsionar um ataque a outro candidato. Isso é uma ataque regra... não pode. Não, tem que impulsionar uma própria regra. Deixa eu complementar o que eu estou falando aqui, só para a gente... avisar você que está em casa.
O candidato pode impulsionar. Ah, sim. Você não pode. Você paga multa se você impulsionar o do seu Isso candidato. que eu ia perguntar. Porque o doutor falou isso, mas não deu esse destaque, Pois tá? é, isso é importante lembrar. Só o candidato pode impulsionar. O próprio. Só a Só a candidatura. coordenação da campanha pode impulsionar. O doutor foi muito polido em dizer as regras. É bem mais chato do que isso. Pois é. Realmente é por aí. Tem essas... O doutor tá perfeito. Agora, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu, eleitor, posso livremente manifestar a minha vontade. Ele pode livremente dizer em quem vota. Mas ele eu não posso simplesmente pode pagar para Pagar, divulgar né? essa informação. Seria um financiamento de campanha, quase, Exatamente. né? Do próprio. Exatamente. Imagino lógico. eu, né? A lei não diz por que ela faz as coisas, mas eu imagino que seja exatamente por isso. Exposições de Exatamente. motivos, basicamente, estaria essa ideia. Exatamente, exatamente. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre o que pode, o que não pode e muito mais nas próximas eleições de 7 de outubro. Não saia daí, até já. Estamos de volta e moradores do Humaitá, em São Vicente, reclamam do pronto-socorro do bairro. Segundo eles, faltam médicos e o atendimento é demorado. Humaitá, área continental de São Vicente. Segundo o censo do IBGE, feito em 2010, mais de 13.500 pessoas moram nas ruas pacatas do bairro. Quem precisa de atendimento de urgência ou emergência, conta com esta unidade do município, que fica em uma das principais avenidas. O pronto-socorro ainda não está funcionando com capacidade total. Só esta parte pode ser utilizada. A obra da outra, que fica bem ao lado, na esquina, ainda não foi concluída. Os moradores garantem que a falta de estrutura compromete o atendimento. O resultado, em muitas vezes, é uma longa espera na fila e revolta. Como é que está o atendimento no PS? Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Por quê? Às vezes, quando a gente chega lá, os médicos nunca estão. A semana passada mesmo eu estive com uma vizinha e eu falei, cadê o médico? A moça falou, tá na emergência. Fui lá na emergência, não tinha nenhum médico na emergência. Aí voltei e falei para a moça, e o médico? Ela falou, acho que está na troca de plantão. Eu falei, troca de plantão é às 7 horas. Só tinha um médico? Só tinha um médico, isso já era 11 horas da manhã. Eu penso assim que deveria estar um na emergência, outro cobrindo aquele plantão, né? Então acumula um número muito grande de gente. Você leva 2, 3 horas para ser atendido no caso. Se você vem aqui, você não vem passear, né? Você vem por uma emergência. Né? Que nem eles até brincam, falam assim, mas você veio na emergência? Não, veio na emergência. O ponto-socorro não é para um autoatendimento, né? Um médico de tratamento, você vai procurar a UBS, não o UPS, né? Então ninguém vem fazer turismo, né? É muito ruim, né? Porque, por o que eu entendo, o pouco que eu entendo, é dinheiro público, né? É dinheiro dos contribuintes, dos impostos, né? E eu acho que isso merecia um pouco mais de respeito com a população do bairro, né? Ninguém que procura uma unidade de saúde está, de fato, fazendo turismo. Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou que o PS do Humaitá dispõe de 3 médicos de dia e de 2 à noite e que, juntos, eles realizam cerca de 9.000 atendimentos por mês. A administração municipal diz que está em tratativas com o Ministério da Saúde para a retomada da obra na unidade, que foi paralisada, vejam só, na gestão anterior. Agora, o mais absurdo, está parada desde a gestão anterior, não deve ser retomada este ano, porque nós estamos em um ano eleitoral, e até o momento já foram gastos R$645 mil, que podem ter certeza, para que essa obra seja retomada, vai pelo menos dobrar este valor. É preciso avaliação técnica do governo federal para calcular o valor necessário para a conclusão. A ampliação permitirá aumento de 20% na capacidade do atendimento. Está aí. Somos nós os responsáveis. Somos nós que colocamos sentados nas cadeiras de prefeitos, nas cadeiras de governador, nas cadeiras de presidente da República, através do nosso voto. A gente tem que começar a buscar candidatos que tenham, de fato, projetos com continuidade e não apenas que queiram ser os pais da criança e que apareçam nessas épocas eleitorais promovendo prometendo mundos e fundos. E voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos das eleições de outubro. Participam do Bom Dia Baixada, Leandro Furno Petraglia, vice-presidente da Comissão de Educação Digital da OAB Santos, e Rogério Merrana, também advogado. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados
através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Aliás, falando em fanpage, eu quero agradecer aqui o bom dia do Marcelo Prado, da doutora Isabela Castro de Castro, que esteve conosco aqui. Está te mandando um abraço, doutor Rogério. Um abraço, Isabela, uma advogada muito combativa aqui da nossa região, uma pessoa que eu gosto muito dela. Ontem nós tratamos de violência contra a mulher, outro tema extremamente importante, que tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com eleições. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho de biometria? Biometria. Biometria. O cadastro biométrico, o prazo para que as pessoas aqui da região fizessem o cadastro biométrico se encerrou. Encerrou no fim do ano, né? E muita gente ainda não fez o cadastro biométrico. Para essas eleições, há com que se preocupar? Nessas eleições ainda não é obrigatório na nossa região, né, da Baixada Santista, que seja realizado o cadastro biométrico. Então, para quem não fez, não há que se preocupar. Até puxando o link do assunto do bloco passado, sobre as fake news, ficou bem famosa a biometria, que também foi uma propagação de uma notícia. Ouvi multa de 100, 200 reais, apreensão de carteira eu ouvi, apreensão de passaporte também eu vi. Então, assim, não precisa se preocupar, não é obrigatório ainda nessas eleições o cadastro biométrico. A partir do ano que vem, a Justiça Eleitoral deve abrir um novo prazo de Em suma, inscrição. ela retoma as atividades, se não falha a memória, 5 de novembro, né, doutora? Isso, 5 de novembro ela retoma as atividades, você pode voltar os agendamentos, regularizar os títulos de eleitores daqueles que não concluíram, então, com alguma irregularidade. A biometria, ela foi pensada como uma ferramenta para tentar burlar ou impedir fraudes eleitorais? Ela é, de fato, eficaz? Sem dúvida. A ideia da biometria é você fazer, ao mesmo tempo, um empecilho àquela fraude mais simples, que é o documento falso apresentado. Eu sou fulano e não ser o fulano que está indo votar. Então, com a digital, em tese, isso é resolvido. E, ao mesmo tempo, ela está funcionando também como um mecanismo de recadastramento da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, há muito tempo, não faz um recadastramento e, por incrível que pareça, você que está nos ouvindo aí, por incrível que pareça, não há uma comunicação eficiente entre a Justiça Eleitoral e a Receita Federal do Brasil. O que é um absurdo em pleno século XXI, em plena era da quarta Revolução Industrial. A gente só está falando de tecnologia 4.0. Só. Uma bobagem. Coisa de principiante. Mas assim, aí o que acontece? Acontece que quando você vai votar, que você vê aquele caderno cheio de nome, aí você vê que fica um monte de filepeta, aí você pega taxa de abstenção, 40%. Tem um monte de gente morta ali. A Justiça Eleitoral não sabe quem morreu. Ou duplicados também. Exatamente, que a Justiça Eleitoral simplesmente não tem essa informação. Então, a biometria está servindo também como um recadastramento para a gente tirar essas pessoas que, às vezes, realmente só falta informação. Olha, essa pessoa faleceu, essa pessoa mudou não, porque aí é informado e a Justiça Eleitoral sabe. Mas, basicamente, os que faleceram que continuam na lista. E aí que, voltando para a sua pergunta, que é, essa pessoa que faleceu, o filho que é parecido, com um documento velho, vota. Na prática, nenhum... Porque a gente tem que lembrar uma coisa, o mesário, o presidente de mesa, ele não é um auditor. Sim. Ele tem que olhar ali se não tem uma fraude aparente. Se não tiver, o direito de voto tem que ser preservado, né? Então, às vezes nem por má intenção da mesa de apuração, mas essas coisas acontecem. É possível votar sem título de eleitor? É possível, que você precisa de um documento com foto e saber aonde você tem que votar. O título eleitoral é indispensável para você saber qual é a sua zona eleitoral, qual é a sua sessão de votação, o colégio eleitoral, para isso que o título é válido. Mas uma vez que você tem um documento com foto, você consegue votar. A Justiça Eleitoral fez, inclusive, agora, recentemente, um projeto, eu esqueci o nome, você me perdoe, não sei se o doutor sabe, que era um título eleitoral eletrônico, um aplicativo. Você fazia o cadastro e ali tem sua foto. E-título que chama o aplicativo. Exatamente, obrigado. Eu tenho aqui no meu celular. E como ali tem a sua foto, acabou o problema. Você não precisa levar nenhum documento com foto. Aquilo já é suficiente. Porque o importante no dia da eleição é você se identificar como aquele eleitor. A Justiça Eleitoral já sabe quem vai votar naquela sessão, ela tem a lista de quem tem que ir lá votar. Só você saber que a pessoa que está vindo realmente é aquele que está ali. E a biometria vai comprovar que você é você. Não tem como, né? A digital é única para o indivíduo. A gente já tem aquela lógica, aquele dissenso que para os celulares, grande parte dos celulares, você abre o celular com o dedo, né? Com a digital. Sim. E aí, quando você vai numa votação que é um pouquinho mais importante, mais sério do que desbloquear o celular, você ainda tem aquela
Canetada, Canetada. ainda assina na linha de baixo, assinou por outro, a pessoa chega depois, não fui eu, é uma loucura. As urnas eletrônicas, elas são seguras? Vamos lá. Não existe uma comprovação de que elas não sejam. Percebe? Não existe. Não existe um fato comprovado ou com uma denúncia realmente séria de que tenha havido alguma fraude em urna eletrônica. Agora, acho que não custava à Justiça Eleitoral ser mais transparente e ter um mecanismo de auditar essas não urnas. existe. O grande problema é esse, é que a votação ela é toda eletrônica e o mecanismo de auditar é todo eletrônico. Então, é o mesmo procedimento sendo refeito. Se, por alguma aventura, houver alguma fraude ali, às vezes até mecânica mesmo... Sim, a gente está falando de tecnologia, Exatamente. Né? Aí você não tem como pegar isso. Vai por replicar. Isso que... Exatamente, vai replicar a mesma fraude. Por isso que as pessoas que, insisto, às vezes não é nem por ser desonesta a urna ou qualquer coisa, é porque tem aquele velho ditado da Roma Antiga que a mulher de César não basta ser honesta, ela também precisa parecer honesta. Exato. A justiça eleitoral é a mesma coisa, não basta que a eleição seja limpa e não tenha fraudes, ela precisa mostrar para todo mundo que ela é limpa e que não tem fraudes. Até porque a gente vem de um processo de passar a limpo tudo que está errado, né? Exatamente, quer dizer, a gente tem um judiciário todo se manifestando de uma forma diferente, sendo mais contundente e incisivo em algumas decisões. Isso está refletindo de alguma maneira na população, a gente sente na rua, talvez não da forma como nós gostaríamos, mas inegavelmente já chegando à população. E acho que o procedimento que a gente fala que resolveria isso é o voto impresso. Só para você que está em casa não achar que a gente quer voltar para 1726 com cédula. Não é isso. O voto impresso ele é um mecanismo que a própria urna faz. Você não encosta nesse papel. Então, se eu imprimir meu voto, vão saber em quem eu votei. Não, não vão, porque você não fica com isso na sua mão. É verdade. Você não fica com isso na sua mão. É verdade. A urna eletrônica, ela tem uma impressora dentro dela. Essa impressora sai como se fosse aquele boletim de cartão de crédito. E aquilo sai na parte de cima da urna com um visor lacrado. Então, quando você aperta o voto, ela imprime ali o seu voto. E você fiscaliza se no papel está a mesma coisa que você colocou na urna. Porque aí, amanhã, passou uma semana, alguém falou, eu acho que mexeram lá no resultado da urna. Então, conta os papéis. Conta os papéis. Conta os papéis. Sim. Porque você pegar um disquete, olha, porque não é nem mais disquete, você vê como eu estou ficando velho, me perdoa. Pendrive. Hoje é um pendrive. Você pega um pendrive com o resultado de uma urna, insere num computador para contar, quantas vezes você fizer isso vai dar o mesmo resultado. Vai replicar. Vai dar sempre a mesma coisa, é o mesmo conteúdo que está ali. Agora, se você pegar aquele bolo de papel, sentar e ler um por um, se tiver alguma diferença ali, vai identificar. Pelo menos até que se cria um mecanismo de maior transparência, né? Pois é o que tem para hoje, né? O famoso é o que tem para hoje. Exatamente. É o que está ao nosso acesso que a gente consegue, né? Fazer. A gente, muito se fala que o eleitor, ele decide muito do seu voto durante o período de propaganda eleitoral. E por isso é que tantos candidatos fazem pré-campanha um movimento para que tenha mais tempo de televisão, embora ainda exista hoje a ferramenta da internet. Vocês acreditam que a televisão seja de fato decisiva no voto do eleitor? Historicamente é. Inegavelmente, o doutor está aqui falar muito melhor do que eu sobre o assunto, inegavelmente a internet chegou, a internet é um outro mundo, é uma outra forma de se comunicar e ela tem sim reflexo na eleição. O que a gente não sabe ainda é quais são esses reflexos. Ela ainda não foi testada neste nível de uma eleição nacional no Brasil. Sim. A gente traz o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o presidente atual ganhou uma eleição na internet. Na internet. Exatamente. Então, a gente não pode minimizar a importância dela. E nem menosprezar, né? Mas a gente também tem que ter a noção que até agora a gente não viu isso acontecer no Brasil. Pelo menos em terras tupiniquins a gente não sabe como é que isso funciona. E a gente sabe que qualquer lugar que você vá agora, você que está aí assistindo a gente, você está numa televisão. Sim. Em qualquer bar tem uma televisão. E a propaganda eleitoral da televisão, ela tem um fenômeno muito diferente da internet. Da internet tem um mínimo de vontade do eleitor. Sim. Agora, com o impulsionamento, acontece de você receber coisas que você não quer ver, mas você pode entrar ali e bloquear. E bloquear na hora. Na televisão, não. Na televisão, você o pessoal do marketing usa o termo impactado. Você é impactado
pela informação, pela notícia, quer você queira, quer não. Você acaba consumindo, querendo ou não, aquilo ali tá lá. Então, e vivemos um país que utiliza muito ainda a televisão. Sim. Então, é inegável que para essas novas gerações isso está se modificando e irá ser diferente. Acho que até o doutor pode falar um pouco mais sobre a internet, como ela vai ter esse papel. Mas a gente não pode menosprezar a televisão, não. Com o andamento da tecnologia e com o avanço tão rápido, estando o mundo na 4ª Revolução Industrial, a gente pode esperar que, talvez não para essa eleição, mas para as próximas, certamente a internet vai ter um espaço de maior destaque ainda, né? Fundamental. O que o doutor Merhan falou é bem claro. Acho que a propaganda eleitoral na televisão, no rádio, aquela campanha eleitoral clássica, é um modelo mais forte, mais histórico de conseguir votos e é a forma correta, porque você não tem que escolher um candidato pelo nome dele, mas pelas propostas que ele vai passar e quando. Justamente na campanha eleitoral. Agora, a internet é complicada porque você tem um impacto, como eu falei anteriormente, aquilo é contínuo, você faz um post ou um impulsionamento e aquilo continua. Até na própria regra até a questão da boca de urna, você não pode fazer um novo impulsionamento no dia da eleição, mas os impulsionamentos antigos permanecem válidos, desde que você não faça no dia. Então, assim, você consegue eternizar aquela voz, e a internet tem esse papel. E também tem aquele, não sei se mito ou verdade, que cada 7 correntes de pessoas você acaba girando o mundo, né? Então, quando você compartilha, você atinge segmentos do meu trabalho, ex-alunos, ex-colegas de faculdade, pessoas do local onde eu treino, faço academia. Você atinge no meu compartilhamento. E essas pessoas vão atingindo outras pessoas que atingem outras pessoas. Você consegue atingir vários micronúcleos, né, de classes sociais, idades, preferências. Então, Agora, o que eu falo da internet acho que o que a gente tem que primeiro ter cuidado é o risco que ela traz. Eu acho que o mais importante é se preocupar com o perigo que o uso desenfreado, até das fake news que a gente começou a comentar, ele pode gerar negativamente para uma eleição. Pode gerar muito efeito negativo. A gente viu nos Estados Unidos, o brasileiro adora copiar o americano. Né? Mas vamos copiar o inverso dessa vez, por Espero favor. que não nisso. Não nisso. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje falamos de eleições. Participam do Bom Dia Baixada, Leandro Furno Petraglia, vice-presidente da Comissão de Educação Digital da OAB Santos, e o advogado Rogério Merhan. Você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Um abraço para o Marcelo, está aqui mandando, Marcelo Prado. Um abraço para você, obrigado pela audiência, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu queria pegar o gancho do fim da tua fala, doutor, para falar do perigo e do risco que é a gente usar a internet de maneira errada. A gente falava aqui nos bastidores, no intervalo, de que, diferente dos Estados Unidos, o Brasil, ele funciona sob a figura do seu presidente. Se acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, no nosso país, os reflexos serão muito diferentes, né? Sem dúvida. A gente tem um país que, essa característica que o doutor Merhan levantou nós somos norteados realmente pelo presidente da República. Muitas das nossas instituições dependem do comando, dependem do norte e da forma que ele vai conduzir isso. E a exemplo do que teve nos Estados Unidos, do impacto negativo das fake news no âmbito da eleição, a gente tem um risco enorme disso acontecer no Brasil. A fake news, assim, até para desmistificar, para explicar o que é, como funciona, são aquelas notícias falsas, numa tradução livre, né? Que elas acabam levando por uma forte emoção, geralmente ela traz situações e conteúdos de impacto, levando a pessoa a replicar, né? Ou a consumir uma informação inverídica. Sem checar, né? Sem checar a fonte. Exatamente, esse é o ponto, a falta de checar a fonte. Geralmente ela traz um conteúdo absurdo, um conteúdo bem emocional, bem impactante. Ela traz fontes genéricas, um professor dos Estados Unidos, fontes abstratas, né? Não são fontes oficiais. E a melhor forma de combater são os especialistas, né?
E por aí vai, é aquela coisa, o que a gente recebe o juiz Sérgio Moro disse, o historiador americano disse, basta você consultar um especialista e fica aquele alerta, né? Eu acho que... Como se proteger? A forma de se proteger justamente é buscar esse contato, a dúvida com o especialista. Quando você tem uma doença, você tem um problema de saúde... Você procura um médico. Procura um médico. Há quem procure no Google, mas na hora que a coisa aperta, não confia tanto assim, não. Não vai no Dr. Google. Aparece no PS 3, 4 da manhã. E é a mesma coisa, procure especialista. E você que é especialista, jurídico, médico, você tem quase que uma responsabilidade dobrada. Claro. Porque quando você replica uma fake news do teu âmbito, você ratifica aquilo ali como especialista e tomar muito cuidado. Nós temos, dentro do âmbito eleitoral, especialistas preparados para a análise das fake news? Temos, a gente tem muitos profissionais, o doutor Mehana aqui do direito eleitoral, você tem diversos profissionais que conseguem desmistificar. A gente tem aquele mito de 50% de voto nulo, anula a eleição, são coisas que você consegue desmistificar, você consegue perceber com contato com o especialista. Uma coisa que me chamou a atenção, eu vi 2 ou 3 projetos de empresas de comunicação criando portais, criando maneiras de você poder ter um local para fiscalizar notícias, né? Então, alguns grandes grupos nacionais de comunicação que se juntaram e falaram assim, olha, não lembro os nomes agora, você entra aqui para você ver se essa notícia é verdadeira, se ela é falsa, porque você tem um mínimo de credibilidade. Porque você que está em casa, a Nathalie que está aqui, quando ela fala alguma coisa, ela sabe que ela responde pelo que ela está falando. Com certeza. Ela estudou muito para poder fazer o que ela está fazendo aqui. Exato. A internet, qualquer um escreve qualquer coisa. Não tem essa responsabilidade. Isso. Então, a empresa de jornalismo, seja ela rádio, televisão ou mesmo escrita, ela tem a sua responsabilidade. Claro. Então, isso torna a coisa um pouco mais séria, um pouco mais, como o doutor disse lá no começo do programa. Eu sei a quem punir. Porque, no final das contas, dependendo do que for, é isso. Vai dar uma indenização, vai dar uma... Eu sei a quem punir quando tem uma empresa. Quando é pela internet, até achar quem foi que falou. Onde começou. E a internet é isso, né? O estrago já foi feito. Já foi feito. A internet ela tem essa característica que nos transformou, que antigamente clássicos receptores de notícia, transformou em emissores. Emissores de notícia. Uma coisa a gente também tem que ser verdadeiro aqui. A internet só facilita o que sempre foi feito. Quem nunca, no dia da eleição, recebeu a notícia que fulano foi preso, sabe? A internet só é um divulgador. Exatamente, ela acelera e torna as proporções muito maiores. E deixa um rastro, isso é importante que deixa um rastro. Não é terra de ninguém. Não, e não pode ser terra de ninguém. A gente tem pouco mais de 5 minutos. Tem uma pergunta, por favor, na tela. Jorge Almeida de Santos. Caso ocorra, a gente estava falando... de mais de 50% dos votos serem nulos ou anulados, tem uma nova eleição? Não, não. Então, isso é mito. Isso é mito e é com essa mensagem que eu quero encerrar o programa. A gente tem, em 7 de outubro, um dever cívico de construir um país melhor. Se você que está em casa nos assistindo está desacreditado da política e acha que fazer voto de protesto ou simplesmente deixar de votar vai resolver as coisas, não vai. Se 90% das pessoas deixar de ir à urna, a eleição vai ser definida pelos 10% de votos válidos. E aí, não adianta reclamar por 4 anos. Todos nós aqui, eu volto a repetir, temos o dever de participar da criação de um país mais justo, de um país sem corrupção, onde a gente não tenha mais que ouvir que a corrupção é algo cultural, não é cultural para mim, tenho certeza que não é cultural para os meus convidados, para a minha equipe, não pode ser cultural para ninguém. A gente só vai conseguir se reerguer e olhar para frente se a gente der os nossos primeiros passos. Muito obrigado pela tua participação, doutor, aqui conosco. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pelos esclarecimentos, porque eu acho que a informação correta, baseada em fontes oficiais, é o que leva para o telespectador, para quem nos assiste, para quem nos ouve pelo nosso Facebook, às vezes não está assistindo, mas está ouvindo, né, a mensagem, é o que vai garantir
que a gente consiga plantar uma sementinha e fazer uma eleição honesta e uma eleição necessária para o nosso país. Muito obrigada. Sem dúvida. Muito obrigado pelo convite. Queria parabenizar também a TV Santa Cecília pela iniciativa de logo cedo já discutir um tema tão importante que vai impactar não hoje, mas os próximos 4 anos. E agradecer todo o telespectador que esteve aqui até agora e dizer que a OAB também está aqui junto com a sociedade para prestar os esclarecimentos através de nós, das comissões, o presidente, todo mundo. Muito obrigado, prazer a todos. Bom dia. Doutor Rogério, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Parabéns pelo teu empenho, porque eu acredito que o teu ofício e a tua especialização não funciona só apenas de 4 em 4 anos, né? Talvez aumente o volume de trabalho agora, né? Mas o teu trabalho enquanto promover a cidadania, tentar mostrar para quem está em casa a importância de participar de um processo eleitoral, ele é desde a tua caminhada. Então, parabéns e que a gente consiga ter uma eleição como o país merece. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, podendo falar com vocês. Eu gosto de programa quando é assim, a gente conversa e quando vê, foi o tempo todo. Acabou. Quer dizer que a conversa foi boa, espero que tenha sido boa para você que está em casa, espero que a gente possa ter ajudado. E no fundo, que se for ficar só uma mensagem, que seja essa. A importância da nossa participação, da sua participação e da nossa responsabilização com as nossas decisões. As decisões, no fundo, são nossas, então a gente tem que assumir elas para poder fazer a melhor possível. Para depois poder cobrar com responsabilidade. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.